Jesus nos ensinou a confiar em Deus, em um Deus de bondade que ama a justiça, mas não uma justiça que condena, mas uma justiça que iguala. Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Líder Preciso. Eu me chamo José Lopes. Hoje eu falarei sobre um livro que para mim foi uma grata surpresa, o livro chamado Um Jesus Popular para uma Cristologia Narrativa, do pastor metodista argentino Néstor Miguel. Esse livro é publicado aqui no Brasil pela editora Paulus e faz parte de uma série de livros chamado Novos Caminhos da Teologia. O interessante é que a leitura desse livro se deu a partir do momento que eu quis ler alguma coisa sobre a teologia da libertação. E eu já tinha esse livro aqui em casa há algum tempo, e devido ao título, Um Jesus Popular, da editora também, editora Paulus, veio na minha mente que esse livro poderia falar algo sobre teologia da libertação. Mas na realidade não fala. Como diz o ditado, eu atirei no que vi e acertei o que não vi. Mas isso não quer dizer que não tenha sido uma boa leitura. Foi uma grata surpresa, um livro que me chamou bastante a atenção. O Néstor Miguel, ele, como eu já disse, é pastor metodista argentino e ele é doutor em teologia e é professor titular nas áreas de Bíblia, Novo Testamento e teologia sistemática no Instituto Universitário, é lá em Buenos Aires, na Argentina. E há muitos anos trabalha como docente facilitador da leitura popular da Bíblia. Eu não encontrei muita coisa sobre o autor do livro. Não sei se ele é adepto ou não da missão integral, digamos assim, já que ele é evangélico, e que a missão integral, ela, digamos que seja a teologia da libertação evangélica, né? Eu não sei qual é o seu ponto de vista político, se é esquerda, se é direita, se ele é um pastor de linha mais progressista ou conservador. Aqui no livro não deu bem para entender o seu posicionamento quanto a essas questões. Mas o livro em si é um livro que valeu a pena a leitura. É um livro que não é muito longo, também não é muito curto, 240 páginas. E do que trata o livro? O livro ele trata sobre a análise do Jesus a partir de uma narrativa popular e não acadêmica. Eu acho interessante o que ele escreve. Vou ser atrevido, colocar-me-ei na mente dos autores, inventarei suas artimanhas, resgatarei os autores não nomeados do texto bíblico, aqueles que Jesus amou, curou, aos quais devolveu a dignidade e a esperança, que aparecem anônimos, misturados entre a multidão. Imaginarei reportagens impossíveis, saltos no tempo que tornem vivo o que deve permanecer vivo. Na realidade, o autor do livro, ele se torna um personagem do próprio livro. E esse personagem, ele se desloca no espaço e no tempo. Ele simula reportagens realmente com Mateus, com Lucas, tentando entender o que ele chama de artimanhas, por que esses autores escolheram certos relatos para colocar na composição do Evangelho e outros não, quais os motivos para isso. E também ele fez reportagens, digamos assim, com observadores, pessoas que ouviram falar de Jesus, que presenciaram milagres de Jesus, ou que ouviram falar dos milagres. Ele cria essas reportagens, esses diálogos, e é bem interessante, porque ele usa de uma licença poética que permite a gente entender os milagres de Jesus, a história de Jesus, de um ponto de vista que muitas vezes passa despercebido ao ler a Escritura. Mas essa licença poética, digamos assim, em nada interfere no texto bíblico, em nada vai contra a sacralidade, digamos assim, do texto bíblico. E é isso que eu acho mais interessante. Parece muito, não sei se vocês já assistiram, aquela minissérie de alguns anos atrás chamada Os Milagres de Jesus, que passava na Record. Eu até tenho os DVDs desses Milagres de Jesus. Não a novela Jesus que está passando agora, que essa eu não assisti, mas eu já vi algumas críticas. Mas Os Milagres de Jesus, cada episódio, mais ou menos 50 minutos, e, por exemplo, o milagre da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não fala muita coisa sobre essa mulher. Só que ela sofria há muitos anos com o fluxo de sangue, que ela já tinha
perdido todo o dinheiro dela com médicos para ficar curada. É o que a Bíblia relata. Aqui, lá na série, o diretor, né, o produtor do episódio, ele cria uma história. Uma história que nós não sabemos se realmente é daquele jeito. É a licença poética do diretor. Mas é uma licença poética que em nada abala o texto bíblico. É o que o Nestor Miguel faz aqui. Ele cria diálogos, ele tenta entender as entrelinhas da vida de Jesus, ele conversa com pessoas que estão lá em Jerusalém, peregrinos, e veem Jesus entrar com um jumentinho na cidade. Ele conversa com pessoas que conheceram a mulher do fluxo de sangue, que estavam no momento que Jesus ressuscitou, entre aqueles que viram Jesus ressurreto. Ou seja, ele tem liberdade. Esse personagem, ele tem liberdade tanto no tempo como no espaço. E ele traz muitas também aplicações dessas questões que acontecem no Novo Testamento com a nossa realidade. E aí realmente tem esse viés mais libertador. A questão do pobre, a questão da injustiça social. Mas é interessante notar que isso não é para ser coisa de esquerdista, digamos assim. Não é coisa de comunista. É cristianismo. O cristianismo, não só o cristianismo, como até mesmo o judaísmo, ele fala sobre justiça social. Ele fala sobre o povo, ele olhar para as viúvas, para os órfãos, de não oprimir os mais fracos. Isso não é comunismo, isso é cristianismo. O cristão, ele tem que olhar sim para essas questões. O problema que eu vejo de alguns que vão para o lado da teologia da libertação, por exemplo, ou para o lado mais progressista, é que muitas vezes só falam disso. Esquecem que Jesus, ele não tem objetivo, ele não veio à Terra com o objetivo primeiro de libertar o pobre. Ele veio com o objetivo de ligar o ser humano caído, o homem e a mulher pecadores, com Deus. Todos estão debaixo do pecado, todos estão destituídos da glória de Deus, independente da classe social. E Cristo, ele vem para se sacrificar, ele vem como um sacrifício por toda a humanidade. Esse é o ponto principal. O próprio Jesus, ele atesta isso quando diz que o reino dele não é deste mundo. O reino de Cristo não é desse mundo. Então, Jesus ele não tem interesse nenhum, não teve e não tem interesse nenhum em fazer uma revolução proletariada, por exemplo, uma revolução do pobre contra o rico. Não, esse não era o objetivo de Cristo. Não é e não foi o objetivo de Cristo. O objetivo de Cristo é a salvação do ser humano, a ligação do ser humano com Deus. Obviamente que existem questões secundárias. A igreja pode e deve sim entrar em questões de justiça social, de cuidar dos órfãos, das viúvas, tudo bem, tem que ser feito isso mesmo. O problema é só falar disso. Ver Jesus como um revolucionário que veio quebrar estruturas sociais, não é esse o objetivo. Que não é o caso desse livro. E daí a minha grata surpresa. Ele não entra nessas questões. Eu acho que ele foi bem bíblico. Eu não sei se ele defende esse tipo de coisa. É algo que eu deveria procurar mais sobre esse autor, porque, como eu disse, na internet eu não vi muita coisa sobre ele, mas falando do livro em si eu achei bem interessante. É um livro interessante de se ler, é uma leitura agradável, eu li bem rápido. Agora não é um livro acadêmico, como ele diz, aqui ele não tem interesse de falar de forma filosófica, acadêmica, mas de forma popular. Mas isso em nada tira a grandeza, né, das histórias sobre Jesus. Então, esse é o livro de hoje, uma grata surpresa, como eu falei, Um Jesus Popular, da editora Paulus, do pastor metodista Nestor Miguel. Ok? Então, se você ficou até aqui nesse vídeo e tiver gostado, peço que dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima leitura. Vamos ler o que é preciso.